Encontramos no Porto, numa área bastante movimentada entre o Carvalhido, Francos e a Boa Vista. Aqui termina uma das vias mais estruturantes da cidade, a Rua da Constituição, no sítio onde essa artéria se encontra com uma outra rua muito concorrida. Uma rua que durante muito tempo teve o nome deste lugar da cidade, a Carcereira. Aliás, ela foi durante muito tempo conhecida como a Estrada da Carcereira, aberta nos finais do século XIX e também na época uma estrada importante, que de algum modo ligava Lordelo do Ouro aqui até ao Carvalhido, prosseguindo em direção a Paranhos. Uma estrada que vem na época sublinhar o crescimento urbano e também demográfico que a cidade vinha registando. Aliás, em boa verdade, essa estrada da Carcereira aproveita antigos caminhos rurais que por aqui já existiam. Mas a cidade vinha claramente crescendo. Aliás, é nesses finais do século XIX, mais precisamente em 1895, que esta área, que pertencia e continua a pertencer à freguesia de Ramalde, passam a integrar a cidade do Porto, porque até aí pertenciam ao vizinho concelho de Matosinhos, então designado ainda como Bolsas. Bom, mas a partir da abertura da Estrada da Carcereira, esta artéria passa de facto a ser urbanizada, contribuindo para este crescimento da cidade. E é aqui também que já no século XX, mais precisamente em 1934, irá surgir uma importante unidade hospitalar. O hospital que ficará conhecido como o Hospital da Carcereira, embora, em boa verdade, o seu nome, até os dias de hoje, tendo em conta a sua proximidade à Rotunda e à Avenida Boa Vista, seja a Casa de Saúde da Boa Vista. Uma instituição que logo no ano seguinte, em 1935, passará também a assegurar uma escola de enfermagem, uma reputada escola de enfermagem. E por falar destas questões da saúde, não deixa de ser interessante que nos meados do século XX, a Rua da Carcereira passa a ter uma outra designação oficial. O nome de um médico, de um famoso médico. Passa a ser, até hoje, a Rua de Pedro Hispano. Uma designação que, de resto, irá também ser dada ao viaduto que, entretanto, surge na continuidade da rua, o viaduto de Pedro Hispano, sobre a Rua 5 de Outubro, ligando também para a Avenida de Boa Vista e para a zona industrial do Porto. Pedro Hispano, de facto, um importante médico do século XIII, um homem reputado e que se irá também tornar, na época, num dos mais poderosos homens do mundo. Aliás, esta importância de Pedro Hispano faz com que o seu nome tenha sido atribuído um pouco por todo o país a diferentes ruas, avenidas e até outros espaços emblemáticos. É o que acontece a poucos quilómetros de distância daqui, a 3 quilómetros, já em Matosinhos, onde o nome de Pedro Hispano foi atribuído de um modo simbólico a algo de muito importante. Vamos até lá. E já estamos em Matosinhos, junto do seu hospital. A história hospitalar de Matosinhos remonta aos finais do século XIX, mas o seu hospital atual foi inaugurado em março de 1997, construído de raiz. Um projeto em muitos aspectos pioneiros nesses finais do século XX. Uma referência quando falamos dos hospitais da região norte e mesmo, em alguns aspectos, a nível nacional. Um hospital que foi batizado, que tem como patrono exatamente Pedro Hispano. Este é o Hospital de Pedro Hispano. E por isso o nome desse famoso médico português da Idade Média fica também associado, pouco tempo depois, em 1999, a um outro aspecto pioneiro
que o Hospital Pedro Hispano de Matosinhos irá ter uma referência também a nível do país quando falamos da política da saúde. Foi aqui, com efeito, em 1999, surgiu a primeira unidade local de saúde. Enfim, uma estratégia na gestão da saúde no território português que é hoje habitual, mas que em 1999 era ensaiado com grande sucesso, pela primeira vez aqui. No fundo, juntar os cuidados hospitalares com os cuidados primários, nomeadamente com os centros de saúde, com uma única gestão, permitindo por isso uma maior rentabilização dos equipamentos, uma visão muito mais integradora de toda a realidade do território no que diz respeito às questões da saúde. E por isso, a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, a primeira do país, fica também associado ao nome desse destacado médico medieval do nosso país. Um médico que na época é considerado um dos homens mais sábios do mundo. Mas ele ficou famoso apenas por ser um destacado médico? Não. Pedro Hispano foi também um homem com uma notável carreira eclesiástica. Estamos, afinal, quando falamos de Pedro Hispano, a falar de João XXI. Sim, o Papa português. Sim, um Papa português. Afinal, Pedro Hispano mas não é do que o Papa João XXI. Mas, curiosamente, o seu nome de batismo não é, obviamente, João XXI, nem Pedro Hispano. Esse será o nome académico que ele irá adotar, sublinhando a sua origem hispânica. Pedro Hispano, em boa verdade, nasceu como Pedro Julião. É assim que ele é batizado, alguns entre 1210 e 1220, não temos a certeza quanto à sua data de nascimento. Sabemos, no entanto, que é filho de Julião Paes Rebolo, um afamado médico. E o jovem Pedro vai seguir a carreira do pai. Provavelmente desde muito jovem se terá notabilizado como um bom e curioso estudante. Sabemos que inicia os seus estudos na Escola Episcopal da Catedral de Lisboa, mas depois avançará para a Universidade de Paris. Terá famosos mestres como São Alberto Magno. Será condiscípulo de nomes incontornáveis da cultura europeia ocidental, como é o caso de São Tomás de Aquino. Vai estudar e tornar-se um conceituado especialista, reconhecido, não só na área da teologia, da filosofia, mas também da matemática e, obviamente, da medicina, que será sempre a sua grande paixão. Mas será uma referência internacional em áreas como a dialética, a lógica, a física, obviamente, e em torno, nomeadamente, de Aristóteles. Pedro Julião torna-se no famoso e conceituado académico Pedro Hispano. Um homem que é reconhecido como um sábio, uma referência absoluta, autor de dezenas de tratados que serão adotados por muitas das universidades europeias. Um dos grandes nomes da época, famoso escritor e poeta italiano Dante Alighieri, irá referir-se na sua famosa Divina Comédia a Pedro Hispano como estando a sua alma no paraíso. E a referência a Pedro Hispano é aquele que brilha em 12 livros, ou seja, um famoso contemporâneo de Pedro Hispano, salientando a fama que ele tinha como sábio e particularmente como autor de 12 obras de referência absoluta.
Entre 1246 e 1252, sabemos que Pedro Hispano dá aulas de medicina na universidade, na importante Universidade de Siena. É também nesse período que ele produz algumas das suas mais famosas obras, incluindo um tratado sobre lógica aristotélica, que será uma referência durante os 300 anos seguintes nas universidades europeias. Conhecem-se pelo menos 260 edições dessa obra. Entretanto, a erudição, a fama de Pedro Hispano é de conhecimento dos seus compatriotas. A fama de Pedro Julião chega a Portugal, onde ele regressa, e vamos vê-lo a desenvolver uma importante carreira eclesiástica, mas não só. Por exemplo, sabemos da sua presença registada como magistrum Petrus Julianus nas cortes de Guimarães de 1250, mas também nas famosas cortes de Leiria de 1254, onde, por indicação do rei Afonso III, ele está presente como um importante conselheiro. Essas cortes de Leiria, que nos são evocadas aqui, no edifício do Palácio da Justiça no Porto, na sua sala das sessões, neste fresco produzido em 1961 por Dordio Gomes, onde as cortes estão representadas e onde o artista fez questão de salientar a presença de Pedro Julianos, de Pedro Hispano. Sim, umas cortes famosas. Afinal, foram as primeiras em que, para lá da nobreza e do clero, também estava pela primeira vez representado o povo. Estamos agora no interior da Catedral do Porto, seguramente muito diferente daquela igreja que Pedro Hispano conheceu no século XIII, e ele conheceu bem pelos motivos que vos passarei a explicar. Mas, caminhando aqui ao longo da nave, mergulhamos, de qualquer forma, no ambiente ainda bem românico do templo original e que, por isso, foi também contemporâneo de Pedro Hispano. Pedro Hispano, que neste seu regresso a Portugal, como vos dizia, com fama de homem sábio, bom conselheiro, influenciando, como vimos, até as cortes, vai também, simultaneamente, desenvolver uma assinalável carreira eclesiástica. Desde logo, ele é nomeado decano da Sé de Lisboa em 1261 e logo a seguir o rei Afonso III, vai doar-lhe o priorado da igreja de Santo André de Mafra. E durante os 10 anos seguintes, até 1273, quando se torna o arcebispo todo-poderoso de Braga, ele vai acumulando outros notáveis cargos. Torna-se, entretanto, cônego e deão da Sé de Lisboa. Tornar-se-á aqui, no Porto, no tesoureiro-mó da Sé. Vai ser também depois nomeado prior da famosa, histórica, antiquíssima colegiada de Santa Maria de Guimarães. Mas em 1273, com efeito, o Papa Gregório X vai-lhe atribuir o arcebispado de Braga. No ano seguinte, ele está presente, em 1274, no Concílio de Leão. E aí o Papa vai torná-lo cardeal-bispo. Percebe-se que o Papa Gregório X tem objetivos importantes para Pedro Hispano. Este, no entanto, regressa a Portugal, esperando um sucessor para ocupar o seu lugar de arcebispo de Braga, algo que acontece no ano seguinte. E por isso, em 1275, Pedro Hispano está de regresso à corte pontifícia. E nada mais, nada menos do que para garantir também o posto de médico do Papa.
Regressamos agora a Matosinhos, ao Hospital de Pedro Hispano. E no átrio do hospital somos recebidos por um belíssimo tríptico, uma pintura de Leonor Machado, que nos retrata as várias fases da vida de Pedro Julião, enquanto jovem, estudioso, apaixonado pela filosofia e pela medicina. Depois também Pedro Hispano, o professor, o investigador, o médico e claro, esse destacado religioso, aqui já representado no final da sua vida como Papa. Pedro Hispano, que enquanto médico vai de facto granjear uma enorme fama, uma fama que se alicerça não só nas suas capacidades de médico, mas também enquanto produtor de ciência. Ele é considerado um dos homens mais sábios do seu tempo e é autor de um grande conjunto de tratados, alguns deles verdadeiramente notáveis e que irão ser referência durante muito, muito tempo. Por exemplo, O Tesouro dos Pobres, um livro sobre diferentes tratamentos, curas. Só desse seu estudo conhecem-se mais de 100 edições, traduzidas para 12 línguas. Mas uma das maiores especialidades de Pedro Hispano foi a oftalmologia. Aliás, outra das suas obras famosas intitula-se mesmo Óculo, o olho. E a esse propósito há uma referência constante quando se aborda a figura de Pedro Hispano, que foi o papel importante que ele teve na recuperação de Miguel Ângelo. Sim, o famoso artista, pintor e escultor do Renascimento, na sequência do trabalho intenso que teve na Capela Sistina, ter-se-á começado a queixar dos olhos e da sua capacidade visual e terá sido tratado e curado com base nos antigos ensinamentos de Pedro Hispano. O facto de Pedro Hispano ter sido nomeado como o médico do Papa Gregório X vai, obviamente, torná-lo uma figura de referência na corte pontifícia. Aliás, esta sua relação com os papas vai-se adensar depois com o Papa seguinte, Adriano V. É um lugar de destaque, associado, obviamente, a toda a sua fama como homem sábio, grande pensador, teólogo e cientista. E por isso não admira que ele vai se alicerçando como uma referência em Roma. Isto numa altura em que existem grandes tensões no mundo da Igreja. Aliás, a morte do Papa Adriano V vai ocorrer no momento em que há confrontos bem evidentes entre os cardeais. Há confrontos e ameaças físicas. E neste contexto, a figura de Pedro Hispano acaba por surgir como algo de consensual. E na sequência da morte, a 18 de agosto de 1276, do Papa Adriano V, vemos o concílio que ocorre a 13 de setembro, vemos Pedro Hispano ser eleito como Papa, adotando o nome de João XXI. E é curiosa esta adoção, porque, em boa verdade, se trata de um erro. Sim, porque nunca houve nenhum Papa João XX. Saltamos diretamente do 19 para o 21. Há também quem ache que esta ascensão ao título de Papa, Bispo de Roma, de Pedro Hispano, é afinal objeto de interesse de um dos mais
poderosos cardeais, Rossini, que entendia que não tinha ainda condições para ser Papa, virá a sê-lo com o título de Nicolau III posteriormente, mas que, através de Pedro Hispano, ele poderia, na prática, governar a Igreja, pensando que Pedro Hispano, dada a sua ligação à ciência e à medicina, estaria muito mais preocupado com esses temas do que propriamente estar a governar a Igreja. Aliás, certo é que mal se torna Papa, Pedro Hispano vai adaptar um dos palácios dos Papas, na povoação de Viterbo, vai adaptá-la com construções de laboratórios onde ele pode prosseguir as suas investigações na área da medicina. Mas esta acusação de Pedro Hispano poder ser um fantoche ou alguém facilmente manobrado pelo futuro Papa Nicolau III é muito injusto. Estamos, afinal, a falar de um grande pensador, de um grande teólogo, e que vai ter, durante o período em que foi Papa, embora sem grande sucesso, mas vai ter ali um papel importante na tentativa de aproximar a Igreja do Ocidente à Igreja ortodoxa grega. Da mesma forma que se vai empenhar em tentar libertar a Terra Santa dos turcos, e tendo também um papel importante na aproximação de algumas nações europeias ocidentais que se encontravam desavindas, como é o caso de Castela, da Germânia, da França. A morte vai encontrá-lo pouco tempo depois, em maio de 1277, exatamente em Viterbo, nesse palácio papal que ele estava a adaptar também para os seus estudos de medicina. Caprichosamente, uma das paredes do palácio, na sequência dessas obras, acaba por abater sobre os seus aposentos, matando o Papa, o único Papa português. Uma morte que ainda hoje suscita algumas dúvidas. Mas dúvidas, cenários prováveis, é algo que afinal faz parte da história. E também é isso que suscita muito da sua magia e do seu interesse. E há outros casos de mortes estranhas, mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.